Shibano, eu sou cirurgião dentista e a gente vai fazer aí um bate-bola e acho que vai fazer bastante sentido para nós como dentistas o que ele tem a compartilhar com a gente. Pacientes psiquiátricos, eu acho que está no vocabulário de todo mundo, né? Então, como manejar a medicação, como impacta nas nossas condutas odontológicas e, por favor. Boa tarde, meu nome é Gabriel Shibana. Eu sou médico de família de formação, trabalho numa UBS, trabalho na atenção primária lá na Zona Leste de São Paulo. Sou professor da Faculdade Santa Marcelina também de Medicina e o Dr. Eric me convidou para dar essa palestra juntamente a ele, uma imensa honra, e que faz assim. E eu acho que faz muito sentido quando a gente começou a conversar dos efeitos da saúde mental na saúde bucal, principalmente em relação também ao uso de medicações, que era uma coisa que eu particularmente desconhecia, mas é uma parte muito importante quando a gente pensa na integralidade do cuidado de um paciente. Então, para começar, tem uma pergunta muito simples a ser feita. Quem aqui, algum dia da vida de vocês, já se sentiu sozinho, já se sentiu triste? Quase todo dia não, calma lá. Vamos com calma. Não. É uma pergunta muito séria, né? Porque hoje a gente é tão acelerado, a gente está tão conectado com todo mundo, redes sociais, Instagram, Facebook, você manda coraçãozinho, agora tem os emojis lá de reação do WhatsApp, né, das mensagens, que facilita muito a vida, porque você não precisa ficar respondendo, né? Você só dá o joinha que você leu e tá bom. Então, é muito estranho se sentir sozinho num mundo tão conectado. É muito estranho a gente falar de tristeza quando você entra numa rede social e tá todo mundo feliz. Então, é um tema delicado, é um tema complicado também, mas é um tema que a gente precisa falar sobre isso. Porque se a gente não falar, parece que não existe. E eu acho que saúde mental é uma coisa que vem cada vez mais à tona nos dias de hoje. Então, quero falar um pouquinho hoje especificamente sobre transtornos do humor. Não vou falar muito sobre outros tipos de transtorno. E queria falar um pouquinho mais sobre alguns tipos mais específicos. Os primeiros dois, que são os mais importantes aqui, é o episódio depressivo, que é o mais comum. É o que chega no meu consultório e que provavelmente vai chegar no consultório de vocês também, se já não chegou. O segundo tipo mais comum é o transtorno bipolar. Esse daqui não é raro. É difícil identificar, mas ele não é raro, tá? Então, a gente também vai conseguir diferenciar um pouquinho o que é um episódio depressivo e o que é um transtorno bipolar. Tem um transtorno esquizoafetivo, tem a ciclotímia, tem o episódio transtorno depressivo recorrente, mas esses aqui são muito específicos na medicina, não vou ficar entrando tanto em detalhes. Vou me focar mais, então, no episódio depressivo. O que é um episódio depressivo? A pessoa que chora? Que chora toda hora? Não, minha noiva é canceriana e ela chora toda hora. Por isso ela é depressiva? Não é por isso que ela é depressiva. E ela não é depressiva realmente. Mas ela chora bastante. Então, quais são os principais sintomas de um episódio depressivo? É o humor deprimido, a pessoa que perde o prazer de fazer as coisas. Então, aquela pessoa que fazia as coisas do dia a dia, que tinha prazer de ir trabalhar, de ir para a faculdade, de estudar, de encontrar os amigos, de repente começa a perder esse prazer aos poucos e vai se isolando cada vez mais. Tem algumas limitações, né? E a gente tem alguma classificação dela, de um episódio depressivo leve, moderado e grave, então nem sempre é igual. E o mais importante, o diagnóstico é clínico. Ou seja, não preciso de nenhum exame para falar que essa pessoa tem um episódio depressivo ou não, tá? E pode ter apresentações múltiplas. Mas aí vocês me perguntam, tá, doutor, mas eu sou dentista, por que eu preciso saber sobre depressão? Preciso saber tratar?
Seria bom, mas o melhor, identificar, para encaminhar esse paciente o mais rápido possível. Quando a gente pensa numa saúde integral, eu penso no encaminhamento. Então, eu preciso fornecer o melhor cuidado possível para o meu paciente. Então, fisiopatologia, porque como a gente vai falar de medicações, vou falar isso aqui, tem gente que tem até arrepio quando eu falo de fisiopatologia, que lembra da faculdade, dos livros de fisiopato, né? Mas é uma coisa importante. Por quê? Porque na depressão, basicamente, ela vai envolver 3 hormônios. A noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Basicamente, esses 3 aqui que vão ditar o que é o humor. Por quê? Porque elas têm uma relação muito importante, né? A noradrenalina está relacionada à nossa concentração, ao nosso estado de alerta, à nossa energia que a gente tem no dia a dia. A serotonina está relacionada à obsessão, compulsão, à nossa memória. E a dopamina, que falam que é o hormônio do prazer, né? Falam que é o prazer, a recompensa, né? E a nossa motivação. Todos eles têm um equilíbrio que a gente fala sobre a cognição e o humor, que está aqui no meio, certo? Se a gente tem algum desbalanço desses hormônios, a gente vai ter algum transtorno de humor. Por isso que é importante saber um pouquinho da fisiopatologia, porque depois a gente vai falar de medicação e isso aqui a gente vai ter que lembrar. Então, quais são as dimensões envolvidas na depressão, no episódio depressivo? Primeiro, estado deprimido. É aquela pessoa que está sempre para baixo. Todo mundo conhece alguém assim, né? Não precisa ser igual a tristeza do Divertidamente, né? Que só anda assim, azulzinha, né? Tá sempre ruim. Mas realmente é uma pessoa que o humor tá sempre para baixo. Para ela, você olha para ela, você dá até pena. Você fala assim, nossa, coitada, né? Deve estar muito estressada, deve estar muito atarefada. Distúrbios do sono. Pessoa que dorme pouco ou que dorme muito. Tem os dois lados aqui. Então, qualquer um dos extremos aqui é muito importante a gente ficar de olho. Alteração do peso, sem ser aquelas dietas milagrosas, né, da sopa de 20 dias, de comer só carne, só proteína, né, sem aquelas loucuras. Pessoa que não mudou nada na dieta e de repente está perdendo peso ou está ganhando muito peso. É difícil falar ganhar peso depois da Covid, né, depois da pandemia que todo mundo ficou em casa comendo, pedindo iFood, mas é um ganho não intencional ou uma perda não intencional. Fadiga, pessoa muito fadigada, que tem dificuldade de iniciar as atividades do dia a dia. Problemas psicomotores, o que é isso? É aquela pessoa ou muito acelerada ou muito devagar. Sabe quando você joga alguma coisa para a pessoa, pensa rápido, e a pessoa bate nela, ela fica olhando ela, era para pegar, né? Tudo bem, tem gente que é assim mesmo, não tem problema nenhum, mas se está tendo algum distúrbio, se a pessoa nem sempre foi assim e agora está assim, a gente precisa ficar de olho também. Baixo autoestima. Então, pessoa que se vê numa imagem pior do que ela é. Porque existe a imagem de verdade. Por exemplo, eu sou japonês, estou acima do peso e tenho 1,65 m de altura, roubando um pouquinho, né? Se me falarem, olha, você é alto, eu vou falar, você está mentindo. Olha, você é magrelo, você está mentindo. Eu sei que eu estou acima do peso, eu sei que eu sou desprovido de altura, né? E eu sei que eu sou japonês. Agora, se eu falar assim, eu tô muito obeso, eu sou quase um anão, né? Sim, nossa, o meu olho é muito puxado, quase que gruda um no outro aqui atrás, né? É uma percepção muito pior do que realmente é. Isso é uma baixa autoestima. A pessoa não se vê como ela é de verdade. Alteração da libido. Então, pessoa que não tem vontade, muitas vezes tem dificuldade para chegar ao prazer numa relação. Então, isso aqui também é importante. Anedonia. Então, a pessoa também que não tem muita vontade, aquela pessoa mais parada, que não consegue fazer as atividades do dia a dia, não consegue sair do lugar. E culpa excessiva. Isso aqui é muito importante, né? Todo mundo se culpa um pouquinho, né? Pelas coisas que acontecem no dia a dia, mas a culpa excessiva tá no nome, é excessiva, é demais. Entendeu? Então, choveu hoje, a culpa é minha. Parece exagero, mas tem gente que pensa assim. Porque meu pai foi assaltado e ele mora lá no Nordeste, a culpa foi minha. Por que a culpa foi sua? Você mora aqui e ele estava lá, né? Então,
Então tem gente que se culpa demais pelas coisas. A culpa excessiva é uma coisa muito importante a ser investigada também. Tem alguns critérios, né, para a gente fazer esse diagnóstico, porque o diagnóstico é clínico. Então, os principais critérios que a gente tem: humor deprimido. Então, tudo que a gente falou, né? Perda de interesse ou prazer, perda ou ganho de peso sem intenção de que isso aconteça, insônia ou hipersonia, agitação, retardo psicomotor, fadiga, perda de energia, sentimentos de inutilidade, essa culpa excessiva, desconcentração, uma incapacidade de pensar, uma indecisão muito grande, pensamentos recorrentes de morte, né? Ideação suicida, aquela pessoa que pensa em como se matar, né? Isso tudo são critérios diagnósticos. Se eu tiver 5 desses critérios há pelo menos 2 semanas, eu posso falar que é um episódio depressivo. Aí vocês falam: nossa, eu conheço várias pessoas depressivas. É verdade. E a gente não parece normal, né? A gente normaliza algumas coisas. Mas às vezes as pessoas precisam de ajuda. E a gente precisa identificar cada vez mais essas pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, rastreamento, né? Porque fala assim: tá, doutor, legal. Sei os critérios diagnósticos, sei que o exame é clínico, identifico que a pessoa pode ser depressiva, mas como que eu vou perguntar isso para ela? Em 2 perguntas. Então, durante um último mês, você está incomodado para estar meio para baixo, sem esperança, está deprimido? Essa é uma das perguntas. A segunda pergunta: durante o último mês, então, você está incomodado por ter pouco interesse, perdeu o prazer, você não está sentindo prazer de fazer as coisas? Por incrível que pareça, se você fazer essas 2 perguntas e pensar naqueles 9 critérios diagnósticos, a gente tem uma sensibilidade de 96% de identificar um episódio depressivo. Só com isso. Não precisa de mais nada. Tudo bem, a especificidade não é lá aquelas coisas, né? 57%, porque a gente pode errar o diagnóstico, né? Mas a gente está fazendo um rastreio que pode identificar muita gente. Então, fazer essa pergunta, às vezes a gente fica pensando muito no nosso paciente dentro do consultório, mas a gente tem um colega de trabalho que está precisando. E às vezes vale a pena conversar, ter essa conversa com ele, para entender realmente o que está acontecendo. As pessoas têm medo, né, de falar sobre isso. E quais são os possíveis sintomas? Desesperança, desamparo. Isso aqui é muito comum. Incapacidade de lidar com a responsabilidade do dia a dia. Aquela pessoa que esquece as coisas, que não consegue terminar no prazo, perde o prazo toda hora, atrasa a conta, paga multa, né? Então, tudo isso são responsabilidades do dia a dia. Pessimismo em relação ao futuro. Mas que você ligou lá no canal de notícias, né? Aquele canal que só passa notícias boas, né? Só crimes, né? Criminalidade em São Paulo, quero imagens, né? Então, sobre isso é o pessimismo em relação ao futuro. Parece que está tudo sempre pior, né? E não, gente. Deixa eu te falar um negócio. Se você acha que o mundo está piorando, é mentira. O mundo está melhorando. Fome no mundo está piorando ou melhorando? A gente está melhorando. Que nem vacinação. A gente está piorando ou melhorando em relação ao que a gente tinha 50 anos atrás? Pois é. Então, poliomielite, sarampo, todas essas doenças. Agora, né? Agora, mas em relação a 50 anos atrás, a gente melhorou nossos parâmetros, né? Tecnologia sustentável, né? Isso são coisas recentes, não são coisas de anos atrás. Então, tem coisas que estão melhorando. Se a gente focar só no que é ruim, fica muito difícil. Muito difícil. A gente precisa pensar no que está melhorando também. Sensação de vazio. Aquela sensação que você está assim e de repente sente um vazio dentro de você e você não sabe explicar o que é. Isso pode acontecer também. Desinteresse social. Tudo bem que tem gente que não gosta muito de ir em festa, não gosta muito de sair com os amigos, né? Prefere ficar em casa no final de semana, mas é um desinteresse maior, assim. A pessoa não quer nem conversar com as pessoas, não quer... Chega no trabalho, não dá bom dia, sai fora, né? Não quer conversar, não quer tomar um café.
desinteresse social, ansiedade. Isso aqui é muito comum. Aquela pessoa muito rápida, né? Muito acelerada, que quer fazer tudo para ontem, né? Isso também é um dos possíveis sintomas, porque a gente sabe que um transtorno ansioso pode virar uma depressão. Então, a ansiedade é também uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Sintomas físicos, sem explicação médica. Então, aquela pessoa que vai no médico toda vez e não descobre o que ela tem. E às vezes não são sintomas físicos, são sintomas psíquicos. Sintomas paranoides. Pessoa que é paranoide, que ela acha que estão perseguindo ela, acha que está todo mundo em cima dela, está todo mundo olhando para ela e fica muito angustiada em relação a isso. Sintomas obsessivos compulsivos, aquela pessoa que vai no outlet lá e compra tudo que vê pela frente, né? Isso é uma obsessão, gente, é uma compulsão por compras, né? Tem gente aqui que vai ser contra, né? Vai falar, não, você está errado, né? Não, mas é verdade, gente, tudo que é demais não é bom. Baixa autoestima, que a gente já falou. Irritabilidade, aquela pessoa que está bem, chega zen, ela chega, parece um monge no trabalho, aí você fala assim, olha, aconteceu tal coisa, não acredito, já estoura, já quer mandar todo mundo para fora do consultório, quer escutar as pessoas, né? Pessoas muito irritadas. Abuso de substâncias, então, principalmente álcool e cigarro, né, que são mais disponíveis, lógico que outras substâncias também, mas o álcool e o cigarro estão mais presentes. Então a gente tem que sempre observar alguém que está bebendo demais, ou alguém que está fumando demais. Muito importante. Aqui mostra um gráfico, né, de estudos que como que funciona essa depressão. Então a depressão, a gente tem realmente uma curva de sintomas e a gente progride para uma síndrome depressiva. O que significa isso? Significa que aqueles sintomas de tristeza, aqueles sintomas de ansiedade estão afetando a minha vida. Mas está ok, estou conseguindo lidar com as coisas do dia a dia. Chega uma hora que começa a atrapalhar. Aí está atrapalhando o meu dia a dia, não estou conseguindo fazer as coisas, não tenho mais vontade de sair de casa, não tenho mais vontade de sair com os meus amigos. Aí me dá crise de choro em casa, sem motivo nenhum. E aí, isso sim, já é uma depressão, e aí é uma síndrome depressiva. E aí a gente vai começar o tratamento. O tratamento tem a sua fase aguda, então de 6 a 12 semanas. E aí ele vai ter uma resposta muito boa. Mas ele pode ter uma recaída. Pode tanto ter uma recaída, como ele pode evoluir para remissão dos sintomas. Depois ele evolui para uma recuperação completa, mas depois da recuperação completa, isso que é muito importante. Ele pode ter recorrência dos sintomas. Ele pode ter um novo episódio depressivo. Então não é porque a pessoa, porque seu paciente tratou a depressão uma vez na vida, que ela está curada pro resto da vida. Isso aqui é um tratamento pro resto da vida. Então isso é muito importante vocês saberem. Então, uma vez que você já tratou a depressão, você tem que estar sempre de olho, né? Senão você pode acontecer de novo. E como que é na vida real? Porque é muito bonitinho, né? Falar assim, mas como que é na vida real? O paciente não precisa estar triste. Você fala assim, você tá bem? Tô. Mas você não se sente triste? Não. E a pessoa é a tristeza em pessoa, né? Mas ela fala que tá bem. E você tem que confiar na palavra dela. Isso é a vida real. Ele pode ser funcional. Ele dá conta de fazer todas as coisas da vida dele, consegue cumprir com as responsabilidades, com as medicações, consegue lidar com as contas de casa, com o relacionamento. Ele pode ser extremamente funcional. Um quadro arrastado, ele pode ter nenhuma queixa. Então ele já está há tanto tempo com esses sintomas que para ele sempre foi assim. O acompanhante geralmente é o que entrega. Eu sempre brinco, né, lá na UBS, que é sempre a mulher que entrega o homem, né? O homem em depressão não fala nada, nunca. Né? Ele já não fala nada normal, né? Em depressão é pior ainda. Então, o acompanhante sempre pode elucidar. Por quê? Porque o acompanhante sabe a história de vida da pessoa. Ele sabe como a pessoa era antes e como ela está agora. Porque a pessoa fala assim, não, doutor, tá tudo bem. Aí o acompanhante, não, doutor, não tá bem não. Não tá bem não, ele não tá querendo sair de casa, ele não tá querendo tomar banho, não tá querendo comer, não sai mais com os amigos, não quer mais trabalhar, falou que tá ruim. E aí é o acompanhante geralmente que entrega. Então é importante ter um acompanhante esperto também. Ele pode rir, pode se sentir bem,
mas o que predomina é o humor deprimido, tá bom? Então, quais são os fatores de risco? O que me faz pensar mais assim, nossa, quase certeza que é uma depressão realmente? História prévia de depressão. Então, uma vez que já teve um episódio depressivo, a chance de ter uma recorrência é maior, tá? Uma doença física significativa. O paciente tem uma doença grave, uma insuficiência cardíaca, ele não consegue sair com a família, uma DPOC grave, ou uma amputação, né, que limita a movimentação dele, ou ele teve um AVC que limitou a movimentação dele. Tudo isso pode levar a uma depressão, é um fator de risco. E aqui até entra a saúde bucal também. O paciente que tem problemas dentários. Por quê? Porque ele não sorri mais em foto, ele não sai mais com a família, que ele tem vergonha dos dentes. Quantos programas a gente já não viu, né, de transformação aí, que a pessoa volta a sorrir e melhora muito a autoestima dela e melhora esse humor deprimido dela. Pois é, a saúde bucal entra aqui também. Problemas neuropsiquiátricos, história familiar, se tem alguém da família com depressão de primeiro grau, principalmente, aumenta o risco. Visitas frequentes a serviços de saúde. Pessoa que procura muito atendimento em saúde, geralmente é uma pessoa que está passando por algum problema. Então a gente tem que ficar de olho. Luto, né, uma perda, e aí quando a gente fala de uma pandemia, isso piorou muito, né? Então a depressão veio à tona aí porque se misturou muito com sintomas de luto. Conflitos interpessoais, né? Então, no trabalho, quem nunca se estressou no trabalho com um colega, né? Então, com um colega ainda é mais tranquilo, você está de igual para igual. Agora imagina ter um chefe, você não pode responder à altura. Pois é, isso aqui acontece muito, muito, muito. Eu falo que um dos fatores de risco é ser telemarketing, que é o pior emprego do mundo. Não dá, não dá. Você fica o dia inteiro lá ouvindo a pessoa reclamando e as pessoas desligam na sua cara. Nunca vi alguém falando, nossa, graças a Deus hoje me ligaram do telemarketing. Né? Pois é, é um emprego ruim. Devia ser um fator de risco, devia estar nesse slide também. Mudanças radicais na vida, positivas ou negativas. Aquela pessoa que mudou de emprego recente, mudou de cidade, mudou de país. Né? Então, isso aqui a gente tem que ficar bem de olho também, porque muda a rotina dela. Ela vai ter que se adaptar a uma nova rotina, novas responsabilidades. E ela pode não se dar bem com essa nova rotina. E eu acho que só um pouquinho antes de falar de tratamento, Shibana, acho que agora do ponto de vista nosso, como dentistas, isso daqui é muito interessante, impacta demais, porque assim, a gente olha, muitas vezes a gente começa a se enxergar pessoas perto do nosso círculo, mas isso tem um efeito clínico pra gente também. Não só, somos profissionais de saúde, nós temos, acho que uma obrigação quase que moral de ajudar o paciente no espectro, no sentido mais amplo da palavra saúde, mas eles têm impactos clínicos. Então acho que o Shibana ele sabe muito bem, principalmente da relação que a gente tem com fatores inflamatórios, com mediadores pró-inflamatórios. Então muitas vezes o paciente já está depressivo, mas por alguma pressão, por alguma motivação interna dele, vou colocar um implante. Mas é um paciente que ele é pragmático, como o Shibana falou, tudo que precisa, um mínimo de esforço, um mínimo de persistência, não vou escovar, não sei o que. O cara vai perder implante. Ele vai ter mais mediadores pró-inflamatórios para doenças cardiovasculares, doenças cérebrovasculares, né? E eu acho que é importante a gente ter isso muito na nossa cabeça também. São pacientes depressivos, principalmente mal medicados ou mal diagnosticados, é um paciente que ele vai pular de dor, vai gritar de dor. Ele de fato está sentindo muita dor, porque o sistema descendente de dor, dele de modulação da dor, não vai funcionar bem justamente pela diminuição nos níveis de serotonina na substância cinzenta, periaquedutal, por exemplo. Então são coisas que realmente impactam muito a nossa prática clínica, né? Então, acho que aqui, talvez esse aqui seja o slide de tirar foto, o slide mais importante da minha apresentação, que é o tratamento. Aí você fala assim, mas eu vou ficar passando medicação para o paciente para tratar. Não. Por quê? Porque o tratamento começa com outras coisas, geralmente com um tratamento não farmacológico. Primeiro, terapia. Terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer. Ninguém deveria fugir da terapia. Eu não preciso. Mentira. Precisa porque você acha que não precisa.
Entendeu? Então, terapia é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa aprender a lidar com os nossos problemas. Não é só a gente que consegue resolver esses problemas, mas ninguém. Tá? Então, a gente precisa se entender para que isso aconteça. Segundo, atividade física. Não só em questão de liberação hormonal, de dopamina, de serotonina, quando a gente faz uma atividade física, né, que a gente tem essa sensação de prazer, mas também para a nossa autoestima. A gente leva uma vida mais saudável, né, a gente consegue emagrecer, ter uma aparência melhor, então a gente também melhora essa questão. Dieta saudável. Por quê? Porque tem alimentos que são inflamatórios, né? Tem alimentos que vão gerar inflamação, alimentos gordurosos, alimentos industrializados. Então, uma dieta saudável é muito importante também. Sono adequado. Precisa ter hora para deitar e hora para levantar. Quem aqui dorme menos de 6 horas por dia? Tá errado. Não dá, né? Não dá, porque eu preciso fazer coisas, eu preciso de tempo. Pois é, menos de 6 horas é complicado, tá? Então, comece a se planejar melhor. Por quê? Porque a gente precisa de no mínimo 6 horas para ter um ciclo circadiano bom, para a gente conseguir descansar e poder manter essa energia no dia a dia. Isso pode ser que não afete agora, mas a longo prazo é ruim, né? Então, dormir demais, dormir de menos, demais quanto? 8, passou de 8, 9 horas, já é demais, tá? Aí já também está passando um pouquinho do limite. E não dormir com barulho, televisão, sons de chuva, né, celular na cara, né? Por quê? Porque tudo isso atrapalha seu sono, tá? Então é quarto escuro em silêncio, né? Precisa ter um horário certo para deitar, para criar a rotina de se deitar sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário. E, lógico, controle de substância. Mas quando eu bebo, eu durmo que nem uma pedra. Mas você dorme mal. Dorme de boca aberta, seus amigos tiram foto, faz figurinha, né? Então, dorme mal. Você ronca quando bebe. Pois é um sono ruim. E o cigarro, né, nicotina não precisa nem falar, né, como atrapalha o sono. Ele demora cerca de 40 minutos para sair do nosso corpo. Então, 40 minutos de nicotina lá na nossa cabeça é muita coisa. E agora sim, né, falando um pouquinho sobre as medicações, aí agora o Eric também vai falar. A primeira linha, qual que é? Inibidor de recaptação de serotonina. A fluoxetina, a paroxetina, a sertralina é a nossa primeira escolha. Eu acho que quando a gente pensa em tratamento, é isso aqui que a gente vai priorizar, principalmente porque a fluoxetina e a sertralina a gente tem disponível no SUS, tá? Então é o que geralmente a gente escolhe. Não, e eu não sei de quem está aqui, por exemplo, mas não sei se vocês têm o hábito de perguntar para o paciente qual medicamento ele toma. Porque assim, quem pergunta fluoxetina, escitalopram, sabe? Está muito presente nas anamneses. Eu acho importante, tudo bem, você vai ajudar a entender que o paciente tem depressão, mas isso impacta também pra gente. Não sei se vocês já repararam, pacientes que tomam esses medicamentos têm a boca seca. São pacientes geralmente xerostômicos, principalmente na primeira janela, nas primeiras 2 semanas, que o paciente fala, mas ainda estou me adaptando e tal. E faz sentido. E isso é uma coisa que a gente precisa também então, ter em mente. O paciente está tomando algum desses medicamentos, vamos considerar, de repente, fazer uma terapia de apoio para a xerostomia, não só contra a cárie, mas também contra a desmineralização, né, do esmalte. É importante que a gente saiba também, se eventualmente o paciente está tomando um inibidor de recaptação de serotonina, por exemplo, e está principalmente nessas 2 semanas, que é o que a gente, principalmente o pessoal da medicina fala, que é o downregulation, é justamente ali que a gente também tem que evitar fazer algumas cirurgias, principalmente se o paciente estiver tomando, sei lá, xarelto, tomar algum anticoagulante, porque é um paciente que vai sangrar mesmo. A serotonina, ele é um vasodilatador super importante, né? E se você estiver associando ele a um anticoagulante, acho que pode ter um impacto importante na nossa cirurgia, no nosso implante, tá? Bom, aqui de
medicação também, a gente tem alguns mais novos, né? Os duais, que a gente chama, que é inibidor de captação de serotonina e noradrenalina. Geralmente ele tem menos efeitos colaterais do que a fluoxetina, do que a sertralina. E é a venlafaxina e a duloxetina que a gente usa mais, é mais comum. Não tem disponível no SUS, então a gente restringe um pouquinho esse uso. Mas, claro, se a gente tem a oportunidade de comprar, ele é uma ótima primeira escolha. Ótima primeira escolha, tá? Aí os impactos locais continuam exatamente os mesmos, tá? Justamente de serotonina e norepinefrina. Oi? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Essa questão de boca seca fica bem presente nessa medicação aqui, antidepressivo tricíclico, né? Tem muita gente que usa essa medicação para dor, usa também para depressão, né? Hoje é mais usado para dor, porque é uma medicação mais antiga para depressão, então a gente deixa ela meio de ladinho como uma terceira alternativa, tá? Mas é uma ótima medicação, antidepressivo tricíclico, só que precisa de uma alta dose. E a gente sabe, quanto mais dose, mais efeito colateral. E isso aqui aparece bastante, né? Acho que a minha esposa ela é neura, ela manda também muita coisa, muito paciente com dor e amitriptilina e tudo mais. E eles dão é o que o Gabriel falou, dá xerostomia, dá boca seca, dá bastante mesmo. E a gente precisa se atentar. E também até na interação com outros medicamentos que muitas vezes nós mesmos podemos passar, né? Prescrever para esses pacientes, porque os inibidores, os tricíclicos principalmente, eles têm um grau de interação e, como ele falou, um grau de toxicidade muito importante. Então, acho que vale a pena a gente ficar bem atento a eles também. Bom, inibidores da recaptação de dopamina. E geralmente o mais comum deles aqui é a bupropiona, que ele na verdade ele é um antidepressivo atípico, né? Ele age de uma maneira um pouquinho diferente, mas ele é muito usado para as pessoas que estão querendo parar de fumar, né? Pessoa que tem adicção, porque diminui um pouquinho aquele ímpeto de pegar o cigarro e fumar. E tem gente que usa isso aqui para perder peso. Por quê? Porque ele causa um pouquinho de perda de apetite, mas é um uso meio off-label, assim, um uso meio indiscriminado, que na verdade não poderia. É uma medicação boa, mas é uma quarta, quinta alternativa aí que a gente teria. E essa classe de medicamento, acho que a primeira até agora, que não costuma, na verdade, impactar tanto no nosso dia a dia. O Shibana falou de perda de peso, a bupropiona, né, que se indica, mas eu não sei, algumas vezes em pacientes lá no consultório chegam até com fluoxetina, eles misturam orlistat, fluoxetina e aquele antidiabético oral, semaglutida, liraglutida. Não, aquele do metformina, isso. Então, fluoxetina também não, às vezes não é só porque o paciente está depressivo. Muitas vezes o paciente está querendo perder peso mesmo, entendeu? E aí vale a pena falar que isso aqui é um efeito colateral. Quando o pessoal usa isso aqui para emagrecimento, você está esperando um efeito colateral que muitas vezes você não vai ter, né? Então, às vezes é uma medicação que não vai servir para nada, né? Você só vai ter efeito colateral de outras coisas. Então, as IMAUs, né? E aqui a gente tem algumas alternativas, mas são alternativas também mais de quarta, quinta linha. E inibidor de mal, é o que ele falou, assim, tem algumas gerações, principalmente de primeira geração, que não se usa muito mais, né? Isso impacta bastante na gente, mas assim, como ele falou, pouco se usa. Acho mais o que mais se usa é a seleginina, né? Para Parkinson, mas também inibidor de mal B, como minha esposa tá me lembrando. Sempre bom ter uma neuro presente também, né? Explica algumas coisas. Então, trazodona, essa aqui é uma medicação que está um pouquinho em alta, porque ela tem uma boa indicação para depressão geriátrica, né? Então, para paciente idoso, tem muito paciente que usa trazodona também. Por isso que a gente traz aqui, mas para pacientes numa faixa etária de adulto jovem ou idosos mais jovens, às vezes também não cai bem, mas é uma boa medicação.
Mas sabe uma coisa que eu estava vendo agora, alfa 2 ele dá hipotensão postural, né? Então o paciente, principalmente que está tomando esse medicamento, da mesma forma que amitriptilina, os cíclicos, são pacientes que, se eles ficam muito tempo deitados, cirurgias principalmente, um pouco mais longas, é um paciente que você tem que tomar cuidado para ele se levantar, né? É um paciente que ele vai precisar de um cuidado porque ele pode sim desmaiar, uma hipotensão postural. E todos os inibidores de recaptação de serotonina, o paciente também é muito comum ter vertigem, muitas vezes, né? Inclusive, não sei se vocês conhecem o Vonal, que é um dancetrona, é um antagonista de serotonina, né? Então, mexeu nos níveis de serotonina, vai mexer também com os nossos pacientes também, viu? Outra classe um pouquinho menos usada também, a agomelatina, mas não tão utilizada na depressão, mas é uma das alternativas que a gente também teria. Outra classe importante, a tianeptina, também é uma classe meio quarta, quinta linha aí que a gente usaria, mas é importante para ter a noção que é uma medicação antidepressiva. A reboxetina também pode estar presente, mas essa aqui é só para noradrenalina. Só para noradrenalina. E antagonistas de alfa-2 adrenoreceptores, a mirtazapina. Esse aqui também é uma medicação que usam em idosos. Só que essa medicação aqui dá fome. Por quê? Porque mexe com noradrenalina, né? Você tem um aumento da noradrenalina, você fica mais agitado, você fica mais acelerado, você tem mais fome. Então, sabe para quem é bom? Para aquele idosinho que não come. Né? Quem aí não conhece um idoso que não come de jeito nenhum? Então, para um idoso que está tendo uma perda de apetite aí progressiva, às vezes é uma opção muito boa para a gente entrar quando a gente está suspeitando de uma depressão conjunta também. Oi? Nome comercial, agora você me pegou. Aí, ó. Remeron. Nome comercial da mirtazapina. Então, só uma pincelada, né? Então, a gente acabou de falar de transtorno depressivo. É o que é o transtorno bipolar. Tem muita gente que fala, eu sou bipolar, porque eu fico nervosa, feliz, triste, tudo no mesmo dia. Não, gente, isso não é bipolar, não. Calma lá. Né? Isso pode ser outra coisa, né? Isso não é bipolar. Bipolar, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Tem a fase de mania, a fase de euforia, que geralmente é a pessoa que tem aquela sensação que ela está muito bem, que ela pode fazer tudo, que ela é o super-homem, e ela fica agitada, ela fala, não preciso dormir, se eu emendar um dia no outro, eu rendo muito mais, e aí eu tenho mais tempo para fazer as coisas, diminui a concentração, ela não consegue pegar uma coisa e terminar, ela já parte para outra. E geralmente é a pessoa muito desinibida, fica desinibida, ela começa a dar em cima de todo mundo, Deus o mundo, né? Vai para as festas, quer pegar todo mundo, tem uma impulsividade muito grande, então, eu sou impulsivo, não é? E a pessoa quer fazer as coisas, mas é um pouco marcado realmente essa fase de mania, essa fase de euforia. E que cicla, não diariamente. Geralmente essa fase de ciclo, ela demora meses, tá? A pessoa que fala que ela é bipolar porque ela é triste e feliz no mesmo dia, não, às vezes isso pode ser normal. Mas o transtorno bipolar não, ela tem uma fase cíclica um pouquinho maior, né? Então ela fica alguns meses em euforia, alguns meses em depressão, né? E não necessariamente precisa dos dois para fim de fazer diagnóstico. Então, depressão, a gente já falou dos episódios depressivos, isso é muito importante porque 21% da nossa população sofre de algum transtorno mental. Bastante, né? Bastante. Pode ser ansiedade, pode ser um episódio depressivo, tá tudo aí dentro. E 2,2% dos brasileiros têm esse transtorno, um transtorno bipolar. Que é interessante porque, assim, de 5 a cada 10 causas de afastamento por incapacidade no trabalho é causado por doenças mentais no nosso país. Então, saúde mental é muito importante. Né? E aí a gente tem o risco de suicídio associado ao transtorno bipolar, uma agitação psicomotora muito importante, auto- e heteroagressão, a pessoa que briga no bar, sai para brigar, ela sai com esse intuito, ou que ela se corta, que ela se bate, né?
porque ela tenta fazer alguma coisa. Então, risco de exposição, por quê? Porque a pessoa fica desinibida, não porque ela é desinibida, mas porque ela tem um transtorno. Então ela se expõe ao risco, muitas vezes risco de doença sexualmente transmissível. E sintomas psicóticos, porque a pessoa começa a ficar muito impulsiva e começa a ter sintomas psicóticos associados também. Então, do transtorno afetivo bipolar, geralmente a gente tem 3 tipos, tipo 1, tipo 2 e o transtorno ciclotímico, que o tipo 1 é pelo menos um episódio de mania, embora pode ter episódios depressivos menores, sejam típicos, tá? Não é necessário realmente só ter a depressão, ter esse ciclo de depressão presente, mas se ele tem um episódio de mania muito importante, de euforia, porque eu falo euforia, não é a pessoa que vai lá e comprou 3 blusinhos, é a pessoa que comprou na loja, né? Eu lembro até hoje, na faculdade, quando teve um paciente que comprou 45 pares de tênis em um dia. Aí você vai falar, isso é normal, é impulsivo. Não, isso é mania, né? Isso é mania, tá? E o tipo 2 é pelo menos um episódio hipomaníaco e um episódio depressivo maior. Então ele tem que ter esse episódio depressivo maior na vida dele, misturado a uma hipomania. Então impulsividade, desinibição, não pode estar tão evidente, né? Mas ele, aí quando você conversa com ele, pode estar presente na história dele. E o ciclotímico é quando não encaixa. Ele fica 2 anos e aí você fala assim, mas eu não sei se ele é bipolar, não sei se ele tem mania, não sei se ele tem depressão, e aí você pode chamar de um transtorno ciclotímico. Geralmente, então, o que a gente faz? Um transtorno bipolar. Lítio ou lamotrigina. E o lítio, isso impacta muito a nossa prática. O lítio, ele, da mesma forma que os inibidores de captação de serotonina, o paciente ele vai sentir uma sensação de boca seca, normalmente está muito associado a quadros de hipossalivação. Isso impacta muito a gente. Fora que o Cristiano provavelmente vai comentar, o lítio ele é muito tóxico, é nefrotóxico. Então as dosagens séricas o paciente vai ter que acompanhar sempre, né? E acho que faz sentido para nós sabermos disso e perguntar para o paciente, falar, pô, fulano, você está acompanhando, você está tomando lítio, principalmente, mas você está, né, fazendo exames de sangue regularmente, você tem que consultar seu psiquiatra, porque não é que ele te passou um medicamento que acabou, muito pelo contrário, ali está começando só, né? Quetiapina também pode estar muito associado ao uso dele. A quetiapina é antipsicótico, é tipo, né? Tá. Olanzapina também pode estar associado, associado a uma fluoxetina, um inibidor da captação de serotonina. Episódio maníaco ou hipomaníaco, o que a gente faz? A pessoa que está em mania, a pessoa que está em euforia, está comprando tudo que vê pela frente, a gente pode dar lítio, pode dar ácido valproico, pode dar carbamazepina para estabilizar o humor daquele paciente. E o tratamento de manutenção é conforme a resposta. Então, conforme ele vai respondendo à medicação, eu vou tratando ele. Então, de transtornos do humor, o que é muito importante a gente saber, né? O que eu sempre deixo muito claro que a gente pode fazer? É isso daqui. Qualquer um pode fazer isso aqui. Mas eu não sei que medicação que eu uso. Não tem problema. Se você souber fazer isso daqui, que é o tratamento não farmacológico, muito bem, e encaminhar para alguém que vai saber tratar ele, já está excelente. Então, geralmente isso aqui é a coisa mais importante, saber como que eu vou fazer o tratamento não farmacológico. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, o remédio não faz milagre. Não é porque eu vou te dar uma fluoxetina, não é porque eu vou te dar uma sertralina que seus problemas vão estar resolvidos. Por quê? Porque seus problemas vão continuar lá. Então você vai precisar aprender a lidar com eles e reestruturar a sua vida de forma que você lide melhor, para você não entrar numa depressão. E para que isso aconteça, a gente precisa disso. A gente precisa de psicoterapia, de atividade física, dieta saudável, sono adequado, controle de substâncias. Pode? Lá fala. O lítio diminui a salivação, isso eu não consegui ouvir? Sim. Sim? Sim. E fluoxetina também diminui o fluxo salivar?
principalmente nas 2 primeiras... Bom, o Dr. Gabriel vai me corrigir se estiver falando alguma coisa errada, mas principalmente nas 2 primeiras semanas, naquele período que a gente comentou de down regulation, né? Ali, principalmente. Lítio nas 2 primeiras semanas. Não, lítio para sempre. Lítio é extremamente tóxico. Todo mundo, mas assim, é o que a gente comentou, é importante você sempre está acompanhando, né? Porque é extremamente tóxico, em todos os sentidos da palavra. É muito tóxico o lítio, né? Então, aí a gente tem exatamente, ela perguntou justamente sobre as salivas, as técnicas, as abordagens que a gente vai fazer pelo paciente. Existem formas, né? Existem saliva artificial, porque a xerossomia, na verdade, é diferente da hipossalivação. A xerossomia é uma sensação de boca seca, isso incomoda, muita gente às vezes dizem que não consegue nem dormir. Então, assim, a saliva artificial acaba ajudando, tem produtos com alto nível de mucina que vão dar uma sensação de boca mais seca, mas os impactos, que é justamente o que a gente queria falar muito rápido com vocês, são reais. Então, a importância da saliva é justamente não só proteger, além das imunoglobulinas e tudo mais que a gente já sabe, ele tem um papel muito importante, porque ali ele vai fazer, principalmente na película adquirida, vai garantir uma biodisponibilidade de cálcio e fosfato, e é isso que vai evitar que o esmalte desmineralize. A gente, quando fala de xerostomia, fala, Caio, mas tem coisas muito mais próximas da gente, e a desmineralização do esmalte, eu garanto para vocês, todo mundo que tem, não só isso, mas o paciente ele já vai ter uma menor carga de cálcio, menor carga de fosfato, associa com refrigerante, associa com uma dieta mais ácida, ali é o caminho do desastre, né? E é justamente por isso, porque o ácido, ele quebra, ele tem uma tensão superficial muito menor que a saliva e consegue romper e ter contato diretamente com o esmalte. Hoje a indústria tem trazido grandes opções para o mercado, né? Essa tecnologia, particularmente, que eu conheço, que é a mais nova que a gente tem mesmo, que é justamente o do Stop Sensitive, justamente por ter fosfilicato de cálcio. Então, lembra que a gente comentou? Desmineralização está associada ao quê? Você tem menos cálcio, menos fosfato, porque você tem menos biodisponibilidade por meio da saliva, e você vai induzir a desmineralização. Essa tecnologia, a base de fosfilicato de cálcio, vai fazer o inverso, aumentar a biodisponibilidade de cálcio e fosfato e resolver 2 problemas. Um que é a hipersensibilidade dentinária, vai fazer uma massa amorfa, óbvio, não vai fazer esmalte, não vai ficar em prismas, então vai fazer uma massa meio amorfa, mas que vai obliterar os tubos dentinários. E o que é legal é que na verdade vai trazer essa condição de fluorapatita. A gente está falando de um pH crítico de 4,7 de hidroxapatita, da fluorapatita. Hidroxapatita, como a gente sabe, é 5,5. Então a gente está falando, é um ponto de fluorapatita. Na verdade, um ponto em pH é 100 vezes. É uma proteção extremamente alta. Então o que a gente pode fazer para os nossos pacientes é isso, ajudar eles a lidar bem com as emoções, faz parte de nós, como eu comentei, né? É quase uma obrigação moral, vamos dizer assim, cuidar, zelar pela saúde do nosso paciente no sentido mais amplo da palavra e ajudar ele a ter uma saúde dental de longo prazo. Muito obrigado.